Olá meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos comentar sobre o Muscle Contest de Goiânia, com a volta do grande Felipe Franco. Uma volta não, né? Ele nunca parou, mas depois de tanto tempo, uma das melhores formas do Pedro Lima e também o Emanuel, na melhor forma da vida dele, com toda certeza. Aqui teve outras coisas para a gente comentar, que são outros quarto, quinto, sexto, como o próprio Rafael Oliveira, que na minha opinião deveria estar entre os três ali, mas eu vou comentar esse confronto agora dos três primeiros, justamente porque se eu for fazer do resto, tem também outros comentários para fazer, enfim, do Japa Physique. Não achei joia o que aconteceu, né? O Japa ter ficado lá para trás, não foi legal, ele estava excelente, tem um shape em V bem acentuado mesmo e muito. Enfim, não gostei, né? O Anderson foi numa classificação muito boa ali, quarto, quinto. Eu, particularmente, colocaria o Rafael para brigar aqui entre os três. Com toda certeza, o Rafael Oliveira estava numa das melhores formas. É o cara de cintura escapular mais larga de todos eles. Ninguém tem a cintura escapular do Rafael. Tem Refisique, tem outros para mim fazer comentário, mas não vai ter como, né? Tem que fazer algumas coisas que vocês pediram, inclusive. Por isso nós vamos fazer esse confronto dos três primeiros, tá bom? Então vamos lá. O primeiro foi Felipe, Emanuel, segundo e o Pedro Lima em terceiro. O shape de frente, eu quero que vocês entendam uma coisa simples sobre a categoria Men's Physique e na verdade quase todas as categorias. Levar um princípio de pensar desse jeito, vai. Uma ideologia geral. Todas as vezes que você pega um cara com ombro, cintura escapular larga, com cintura bem amarrada, se ele tem um quadril um pouco mais largo, é difícil do cara desse ser um cara com cintura fina. Normalmente o cara não tem um quadril largo e cintura fina. Muito difícil. E muito difícil é até, diria em alguns casos, até impossível. Por causa a formação, né? Enfim. Quando você olha para os Men's Physiques de frente, sempre não pode ter um grupo muscular muito saliente, muito alto, muito melhor, muito denso, muito volumoso, que tira a atenção dos árbitros. O equilíbrio de forças na Men's Physique é importante. Segundo, o shape em V, que é a cintura escapular o mais larga possível, com cintura mais estreita possível. Estreita não é só cintura fina, de dilatação do abdômen. Todos não podem, ninguém Men's Physique pode ter abdômen dilatado. Mais uma coisa muito importante que várias vezes eu vejo erro na arbitragem, principalmente na arbitragem lá da Europa, que acontece muito isso, inclusive aconteceu com o próprio Felipe, que é o segundo colocado na época lá, não ter ombros, não ter deltoides desenvolvidos e o trapézio tomar conta. Assim como eu vi aqui no Brasil também aconteceu um negócio que eu não gostei muito e tal, mas enfim. O que eu vou só lembrar vocês, isto aqui ó, é obrigatório no Men's Physique. Isto aqui ó. Trapézio menos saliente, ponta de deltoide para fora, para ficar o mais V-shape possível. Quando o ombro está um pouquinho para baixo do trapézio tomar conta, quando o ombro está mais alto, o trapézio está mais alto, não pode ganhar. Senão nós vamos colocar então um bodybuilder de bermuda. Porque bodybuilder tem um shape em V, nós precisamos disso. Mas tem alguns casos específicos que a cintura não é tão estreita e o cara é um mass monster. Então de repente o mass monster entrar na Men's Physique que não tem controle de peso, então o mass monster vai ganhar. Então um cara com um trapézio muito alto ou umas costas muito salientes em relação ao deltoide, por exemplo, não pode. Nós temos que só manter na cabeça o seguinte: se não tem o V-shape, não pode ser campeão. Simples assim. Porque a Men's Physique pede isso, ela foi criada para isso. Cinturas amarradas, abdômen em primeiro lugar, o primeiro lance do Men's Physique, o abdômen todo encostado, cinturinha amarrada e tudo mais. Então vamos lá, primeira coisa aqui, Felipe é maior. Felipe era o maior Men's Physique de todos, do campeonato todo. Ninguém tinha o volume dele, nem em geral de tudo e mais. Depois eu vou comentar sobre as costas. Uma coisa que eu presto muito atenção quando eu for julgar é quando eu olho três primeiros e eu sei que o Felipe é campeão, por exemplo, depois de ver as 4, 5 poses, eu dou uma olhada, as 4 poses, eu dou uma olhada, eu olho e vejo, o Felipe é o maior, está bem condicionado, extremamente estético, não tem um músculo mais saliente que o outro, nem um músculo muito falho, então eu dou o título para ele. Automático, quem que se parece mais com ele? Pedro Lima. Então aqui de frente é Felipe primeiro, Pedro Lima em segundo, Emanuel em terceiro. Emanuel está com uma qualidade muscular muito boa, mas não é só qualidade muscular que se fala. O volume muscular na Men's Physique, principalmente hoje em dia, se conta sim. Agora melhorou. O Felipe chegou na posição lá. Tá vendo? Olha o volume, Felipe, volume de
peito, ombro, geral, cintura tão amarrada quanto todos os outros e o Felipe muito maior. Então, Felipe é campeão nessa pose. Além dele ter, se tivesse um item de desempate, as panturrilhas bem hipertrofiadas, dá tudo certo. Esteticamente falando, agora os árbitros pedem ele para o meio, justamente porque na primeira pose, todos os árbitros já descobriram que ele é maior. Então, puxa ele para o meio, por quê? Porque o condicionamento estava muito bom também. Ó, ele vai chegar na posição e... Percebe? Quando você olha um volume muscular, você percebe que densidade é uma coisa, volume é outra, tamanho, expansão geral do músculo, o físico gigantesco de uma forma geral. Muita qualidade muscular, inclusive a cor e a pele. A melhor cor, melhor pele foi do Emanuel. Shape shape em V do Pedro também é excepcional. Essa posição também ficou muito boa para ele. Felipe, quando põe a mão na cintura, também fica muito bonito, muito estético. Viraram de costas. Aí vem uma diferença boa que eu vou falar para vocês. Qual é a diferença? A primeira coisa que eu vou falar. Tá. A primeira coisa que eu vou falar. Aqui não apareceu exatamente como eu queria, mas as costas, a melhor costa é o Emanuel. Melhor, porque além dela ser triangular, ela parte alta e parte baixa na mesma proporção de desenvolvimento. A segunda melhor costa do campeonato foi do Felipe, simples assim. Pedro está muito bem também, estava bem próximo. O Felipe ainda tem mais parte baixa ainda do Pedro. Aqui não dá para ver, deixa eu ver se eu consigo. Mas tudo bem, vamos lá. Então o Felipe Franco, muita gente começa a encher o saco, porque toda hora fica falando de costa. Acabou, chega. Param de falar besteira, não falam imbecilidades, porque a segunda melhor costa da Men's Physique desse campeonato foi do Felipe. Tá bom? Então, aí por exemplo, vai falar mal sei lá, vai falar que o Japa Physique não tem bíceps. Aí o cara melhora, chega numa competição, você olha e fala, é o segundo melhor bíceps. Aí vão ficar enchendo o saco da mesma coisa. Puta que pariu, tem que ter paciência para aguentar os árbitros de internet. Tem hora que eu não tenho saco para isso. Enfim, outra coisa, a qualidade da pele do Felipe também está excepcional. Hidratada, é difícil dizer. Um físico esteticamente bonito, não é só isso. Não é o cara da Men's Physique principalmente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a parte da frente é melhor do que a parte de trás, quando você analisa umas costas, o quanto o Emanuel era maior do que o Felipe, ou melhor as costas. Inclusive o Emanuel, as costas estavam tão definidas quanto maior do que todo mundo. O que ele perde é porque de frente, primeiro, ele fica de lado. Se eu fosse ele, eu ficaria de frente também, porque aí ele vai mostrar mais o V-shape. Mas ele encaixou daquela posição, ele gosta, fica confortável, etc. Então, o quanto o Felipe é superior a ele de frente e o quanto o Felipe é inferior a ele de costas. Então o Felipe era a segunda melhor costa do campeonato, a mais homogênea, parte alta e parte baixa, o V-shape e cavada com o formato da dorsal bem tomando conta da lombar. Quando toma pouca conta, aí é meio complicado. Não dá para melhorar a parte de baixo das costas desse jeito. Isso é formato muscular, ninguém manda. Então quando eu olho, eu vejo o Emanuel com um condicionamento excelente, mas o Felipe e o Pedro excepcionalmente condicionados. A cintura também amarrada dos três, com a diferença que o Felipe e o Pedro têm maior volume escapular, mais largura da cintura escapular, que isto é uma coisa chave da Men's Physique. E por isso eu colocaria o Pedro em segundo lugar. Por quê? Porque o Pedro é mais próximo do Felipe, que foi o campeão. Quando você olha os dois, os três, você olha e vê o Pedro mais próximo do Felipe, não só em volume de frente, como em V-shape. Então o Emanuel era o mais condicionado, talvez, da categoria do campeonato todo, né, da Men's Physique toda. Uma pele muito boa, uma cor excelente, acertou tudo. Ficou mais para vermelho do que para preto, que é muito legal e tudo mais. Posou muito bem, principalmente de costas, encaixou certinho. De frente, deveria ter posado com a mão na cintura ou semi-relaxado, com os braços, com os deltoides e as costas abertas. Ele ficaria mais triangular aos meus olhos. Por essa diferença, que foi pequena, de detalhe, o Felipe era maior e tão condicionado quanto todo mundo. A diferença é que ele, de frente, ele é muito melhor, ficou muito melhor do que o Emanuel, né? Emanuel, vocês todos, meus amigos, por favor, me perdoem, não sou hater de ninguém, estou dando minha opinião como árbitro que eu sou. Então, de frente, o Felipe era bem melhor do que o Emanuel, e de costas, o Emanuel era um pouco melhor do que o Felipe. Felipe melhorou as dorsais,
Pedro Lima melhorou as dorsais e o Pedro Lima melhorou a qualidade muscular geral. Ele está bem mais definido do que nos outros campeonatos, principalmente nos campeonatos que ele brigou com o próprio Felipe, no campeonato em Portugal. Mas hoje, eu olhando esse confronto, eu colocaria o Felipe em primeiro, o Pedro em segundo e o Emanuel em terceiro, justamente por causa disso. Esta classificação é a que eu daria. Não é de mérito do Emanuel, nada disso. É só que eu acho que a diferença de frente ainda é maior do que a diferença de costas entre eles. Então, todas as vezes que vocês pensam em julgar o Men's Physique, pense, se não tiver os deltoides assim, ó, pontiagudo para os lados, não pode ganhar. Se tiver um outro cara com o mesmo condicionamento e com os deltoides pontiagudos para fora, ou seja, um V-shape assim espetacular, fora da média. Este é o lance da Men's Physique. Por isso que em muitos campeonatos eu vejo um cara de cintura escapular estreita, com a cintura mais larga ou não tão, enfim, ganhando, e eu não concordo, não gosto. Nesse caso, foi diferenças pequenas. Os árbitros deram para o Emanuel. Tá ótimo. Por quê? Porque ele estava mais marcado e as costas eram melhor. Agora, aos meus olhos, o mais próximo do Felipe era o Pedro Lima, porque estava com qualidade quase igual ou igual e tinha um V-shape igual, entende? E o Felipe maior. Então, dá vitória para o Felipe. Segundo lugar, Pedro e Emanuel. Vocês todos, Emanuel, vocês todos que vão ver provavelmente, entendam só que eu estou tentando ser o mais construtivo possível, né? Eu não sou hater de ninguém, não faço isso. Isso é contra a minha regra. A minha regra é ser hater de professor que fala besteira, é de atleta que fica pichando os outros atletas e tudo mais. Eu estou aqui só para passar uma outra visão que um árbitro normalmente vê. Fechado? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e vou deixar aqui, ó, Oficial Pharma. O site da Oficial Pharma tem 10, acho que é, de desconto com o cupom Sardinha. Essa linha Black aqui, ó, feito pelo Cariani e pelo Kaminsky, tem a linha White que você monta. Que aí você, eu quero GABA com Pro Sleep, como eu costumo colocar para dormir. Beleza. Outra coisa, site da GSN você tem Mr. Murley, que é o melhor café, que o meu café é muito mais gostoso que o seu, e Mr. Tusty. Que os temperos, isso aqui, ó, é uma das melhores fábricas de temperos diet e light do mundo. Não é só no Brasil, não. E whey, intratreino, creatina, palatinose, maltodextrina, pré-treino, qualquer coisa no site da GSN, você tem 20% de desconto com o cupom Sardinha. 20% é coisa pra caralho, hein? Se inscreva no meu canal. Esse é o Lembrantes e hoje foi mais um React. Hoje do Muscle Contest Goiânia. Amanhã, diz aí pra mim o que você quer que eu comente. Valeu? Um abraço.